Acupuntura, homeopatia, óleos essenciais, florais. Existe um vasto universo de práticas alternativas que complementam a medicina tradicional e ajudam a trazer equilíbrio e saúde para o corpo e alma. Os brasileiros imigrantes que praticam essas antigas artes de cura são o tema do Planeta Brasil de hoje. Nossa primeira praticante de medicina alternativa é a Alessandra. Natural de Porto Alegre, ela trocou o Brasil por Pacific Palisades, na Califórnia. E uma gaúcha veio parar nos Estados Unidos? Uma gaúcha veio parar nos Estados Unidos em nome do amor. Olha só. O amor que traz, o amor que leva, eu vim em nome do amor. A Alessandra veio para os Estados Unidos com o ex-marido e teve o filho Enzo aqui. Quando o casamento terminou, ela permaneceu no país, trabalhando na área de marketing de uma empresa. E um dia recebeu uma notícia preocupante lá do Brasil. O pai tinha contraído uma doença grave. Ficou bem doente em 2004, ele se recuperou, mas eu queria, eu dei muito que eu tinha para a recuperação do meu pai, então quando eu voltei para Los Angeles eu voltei muito cansada. E aí eu já tinha ouvido falar sobre os florais de Bach, e a terapia floral me ajudou tanto no meu próprio processo que eu fui lá, fiz o curso em 2008 e desde 2008 então venho trabalhando com terapia floral. A terapia floral foi criada na década de 30 do século passado pelo médico homeopata britânico Edward Bach. Os florais são todas essas, a combinação dessas essências, podem ser de flor sim, também tem outros tipos de essências, podem ser essências minerais e também pode ser as essências marinhas. Por que as pessoas procuram um floral? As pessoas procuram um floral por diversas causas. Alguns vêm por algum problema físico, porque isso é muito importante a gente estar comentando, porque um problema físico é uma expressão de uma emoção. Outras pessoas vêm porque tem uma insônia, porque tem uma depressão, porque não estão felizes com a própria proposta de trabalho, não estão felizes na própria relação pessoal. Existem diferentes formas de extrair a essência de uma flor. O mais tradicional é o da fervura, que pode ser feito com fogo ou exposição ao sol. Aqui nós temos mais de 400 diferentes tipos de florais. Cada uma dessas essências, elas abordam algum tipo de emoção. Emoções como ansiedade podem ser tratadas com florais de cassandra. Já aqueles com mau humor podem optar pela essência de hibiscus. E quando a gente prepara, então, o teu floral, a gente vai estar combinando todas as ajudas específicas que cada essência está propondo para te oferecer nesse momento. E aí, então, a gente vai misturar tudo aqui nesses vidrinhos aqui. E aí, a gente vai estar tendo, então, a fórmula pessoal do João aqui. Há muitos florais disponíveis em farmácias e lojas de produtos naturais, mas uma fórmula pessoal preparada especialmente por um terapeuta é muito mais potente e eficiente. A Alessandra propôs fazer uma fórmula para mim. Esse pêndulo é o canal de manifestação dos 4 elementos da natureza: terra, água, ar e fogo. Eu vou estar passando o pêndulo por cima das caixas e aí, dependendo do movimento do pêndulo, se o pêndulo movimenta no sentido horário, eu sei que tem algum floral aqui para o João nessa caixa. Se o movimento do pêndulo é no sentido anti-horário, eu já sei que não tem nenhum floral para o João aqui nessa caixa. A partir daí, algumas essências foram selecionadas para compor o meu floral. Uma delas, a Flora Sleep, é para combater a insônia, e a outra é retirada de uma planta chamada Turkey Bush. O Turkey Bush, ele sai justamente assim, para estar te ajudando com criatividade na expressão falada, articulada, para renovar a tua expressão criativa em termos de fala. Esse floral que a Alessandra vai preparar agora vai ser o primeiro a entrar na minha essência pessoal. Eu gosto de dar 7 batidinhas aqui na parte de baixo do floral, para estar acordando a essência, tipo, vamos acordar que tá na hora de trabalhar. Né? Vamos trabalhar, vamos ajudar o João. Então, assim, eu gosto de dar 7 batidinhas, por quê? Porque 7 é um número muito poderoso. São 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris, as 7 notas musicais, os 7 chakras. Então, eu gosto de dar 7 batidinhas. E aí, nesse floral em específico, que é o floral da Austrália, eu vou estar pondo 7 gotinhas de cada um. Além das essências escolhidas pelo terapeuta, o floral contém outros elementos, como água e uma pequena quantidade de brandy ou vodka.
A vodka e o brandy, eles funcionam como um conservante do floral. Certo. E aí, então, por isso, essa é a única razão que é colocado o brandy e a vodka. Certo. Se o cliente prefere uma tequila, pode ser? A gente pode analisar. Tá bom. Apesar de ter álcool, é aconselhável, por exemplo, uma criança tomar? Então, um ponto muito interessante, os florais, eles são preparados de acordo com o cliente. Vamos dizer que tem alguma intolerância ao álcool, é preparado com outro conservante que não tenha álcool, por exemplo. E o mesmo com crianças. Com a fórmula pronta, deve-se seguir as recomendações do terapeuta para o uso do floral. Esse vidrinho, então, é um vidrinho de conta-gotas, onde é sugerido o uso de 4 gotas 4 vezes ao dia, sendo a primeira vez logo ao acordar, a última vez, então, antes de dormir. Tá. Por quê? Porque é o momento em que a gente está desligando e o momento que a gente está acelerando. Toda vez que se toma o floral internamente com conta-gotas, se usa o spray. Por quê? Porque a gente está tomando o floral de duas formas, internamente e externamente também. Certo. Então, o spray eu espirro onde? Em volta? Em volta. É assim, é como se fosse uma chuvinha de spray ao teu redor. Isso. E esse já é com o meu floral? E esse já é com o teu floral, exatamente. Já pode sair daqui hoje com o teu floralzinho pronto. Já tô me sentindo melhor? Que bom, que bom. Hoje, a medicina já está mais aberta aos florais e alguns médicos homeopatas apoiam seu uso como uma forma adicional de tratamento. Para a gente encerrar, como você vê o futuro dos florais? Você acha que eles estão numa evolução, estão crescendo, o mundo está se adaptando, está apoiando o uso do floral? Muito, muito. Cada vez mais, e é interessante assim que nos países da América do Sul tem uma abertura ainda maior, um desenvolvimento ainda maior. Eu acho que a termos de Estados Unidos ainda está engatinhando um pouquinho. A maioria dos clientes da Alessandra são brasileiros espalhados pelo mundo. Afinal, o nosso país é um dos grandes nomes dentro da terapia floral. No Brasil tem muitos sistemas florais que são desenvolvidos lá. Tem os florais do Sul, tem os florais de Minas. Então tem um grupo muito grande de sistemas florais lá sendo trabalhados. Então comprova a abertura nossa, né, dos brasileiros para esse tipo de tratamento, esse tipo de ajuda mais natural. Então vai ficar todo mundo calminho no Brasil e nos Estados Unidos. Exatamente, esse é o objetivo. E é nessa calma e tranquilidade que a gente encerra esse bloco por aqui. Até daqui a pouco. E no próximo bloco vamos entender como funciona a acupuntura. Algumas pessoas têm medo da agulha, elas acham que a acupuntura dói. Em Tarzana, na Califórnia, conhecemos a Flávia, uma acupunturista que trabalha em um centro de bem-estar da família. Quem nos explica o que é este lugar são as donas Sig e Rayuta. We have parenting groups, we have a happiness project group, a writing group, workshops for spiritual marketing, art therapy. It's a center for growth on personal, familial and professional. As sessões de acupuntura da Flávia são um dos serviços mais procurados por aqui. O diagnóstico que a gente tem e os padrões de tratamento que a gente tem são tão eficazes que é uma medicina respeitada. Tem certas condições que a acupuntura, assim, é perfeita. Acompanhamos uma sessão de acupuntura da Flávia para entender melhor sobre o assunto. Bom, esse paciente ele tá com um pouquinho de catarro, que é resultado de um resfriado. E o que eu vou fazer é tratar esse catarro, que a gente chama de muco, que também está relacionado com a digestão dele. Eu vou pôr agulha nos pés e nas mãos, aqui no meio, na perna, e tratar o sistema digestivo também. A Flávia começa aplicando as agulhas nos portões de entrada de energia. Depois, agulhas na região do intestino para que ele não produza o muco que vai parar no pulmão e provocar a tosse e secreções. Existe uma preparação que o paciente tem que fazer para começar esse tipo de tratamento ou não? Bom, eu faço uma série de perguntas, eu já conheço a história do paciente e ele tem que estar, é bom que ele esteja relaxado, porque quando o paciente está tenso, às vezes prejudica o tratamento não é tão efetivo. Pode chegar a sangrar, Flávia?
muitas vezes sangra. O que eu acho até bom, porque quando você tem um pequeno sangramento, significa que você está mobilizando a energia e o sangue. Existem tratamentos, principalmente para a pressão alta, que a gente sangra o paciente. Olha só. Dá um pequeno sangramento e não dói. Algumas pessoas têm medo da agulha, elas acham que a acupuntura dói, mas não. Tenho medo da agulha. Bom, a acupuntura, as agulhas são tão fininhas que a pessoa nem sente a agulha entrando no corpo. E se sentir, a gente tem o maior cuidado de tirar o acupunturista e colocar de uma maneira que o paciente não sinta. Uma última agulha é colocada na testa do paciente. O tratamento varia muito de acordo com o problema de cada pessoa e o modo como o corpo reage. Nas primeiras sessões são usadas poucas agulhas para que o corpo possa responder com mais precisão ao novo tratamento que está recebendo. Cada problema é tratado com uma combinação específica de pontos ativados pelas agulhas. Agora ele vai ficar quanto tempo com a agulha? 20 minutos. 20 minutinhos? 15 a 20 minutos, Uhum. Certo. E depois eu retiro a agulha e talvez eu faça um cupping, que eu vou demonstrar. É uma outra técnica muito boa que eu sempre faço para reforçar o efeito da acupuntura. O cupping é um instrumento em forma de copo que estimula o corpo através do vácuo formado por esta bomba. Qual é o objetivo do cupping? Circular a energia, é muito bom para resfriado, para liberar toxina, beneficia o tratamento, reforça o tratamento de acupuntura. É uma boa dupla, então. Ótima, porque o paciente adora também, é muito confortável, eles adoram. Flávia, a acupuntura você sente o resultado instantaneamente ou não? Depende, às vezes instantaneamente, às vezes no dia seguinte, às vezes depois de uma semana, depende da situação do paciente. Alguns pacientes que chegam a você, às vezes eles questionam a acupuntura e acabam tendo uma surpresa boa. Todos eles questionam, todos eles inicialmente, e muitos deles têm uma surpresa boa. Eu tive uma paciente que ela tinha um problema crônico de cistite intersticial, é uma condição. E eu tratei essa paciente e ela falou, olha, eu tenho esse problema há 20 anos e esse tratamento sumiu, o que você fez? Então, para esse paciente, ela precisava só de acupuntura. E não são só os pacientes que estão satisfeitos com a acupuntura. Hoje a medicina tradicional já aceita a acupuntura como uma forma complementar de tratamento. Aliás, a Flávia vem da medicina tradicional. Ela se formou em biomedicina lá no Brasil. E como uma biomédica brasileira virou uma acupunturista americana? Eu tive um problema de saúde que a medicina tradicional não resolvia. E eu fui num acupunturista e o problema melhorou. E aí eu falei, nossa, que interessante essa medicina. E eu fui assistir uma aula para ver como que era e fiquei apaixonada. Eu falei, eu vou fazer isso como carreira. E acabei virando uma acupunturista depois de 4 anos de estudo. Você acha que se você não tivesse tido esse problema, você teria contato com a acupuntura mesmo assim? Eu sempre tive uma visão, eu sempre quis ter uma visão holística, uma visão abrangente de fatos, da fisiologia humana. Para mim, a acupuntura complementa a medicina oriental. O conceito chinês é um conceito holístico que compara o corpo humano com a natureza. Então, eu encontro soluções para as minhas perguntas, para as minhas questões na filosofia chinesa. Para a gente encerrar a matéria, a acupuntura, ela complementa ou ela substitui a medicina tradicional? Ela complementa, ela integra. Eu uso sempre a palavra integrativa. Eu acho que todo mundo devia fazer o que o corpo se adapta. Se o corpo está respondendo para a acupuntura, faça acupuntura com a medicina tradicional. É integrativa, eu chamo. E no próximo bloco, a medicina indígena brasileira chega aos Estados Unidos. Eles são usados para curar feridas, para curar problemas de pele, para curar
acne. Produtos orgânicos feitos de plantas lá da nossa floresta amazônica. É exatamente isso que a Leda... Tudo bem, Leda? Tudo bem. Tudo bem-vindo à nossa loja aqui em Pasadena. Muito obrigado. É exatamente isso que a Leda vende aqui em Pasadena, na Califórnia. Ô, Leda, por que vender esse tipo de produto aqui nos Estados Unidos? Tem alguma coisa a ver com a sua história lá do Brasil ou não? Tem sim. Quando eu nasci numa fazenda, e meu avô era um curandeiro. Um curandeiro? É. Olha só. Meu pai tinha uma fazenda de cacau e tínhamos cerca de 300 pessoas trabalhando lá. E meu avô que cuidava de todo mundo, né? Então eu ficava fascinada. Ele tinha uma casinha que tinha um monte de pote, sabe? Com ervas, com líquido, com coisa dentro. Então eu ficava assim fascinada com aquele negócio. Para entender as poções e ervas do seu avô, Leda resolveu estudar bioquímica. Depois de formada, veio para os Estados Unidos aperfeiçoar o inglês. E aqui começou a desenvolver um projeto de importação das mesmas plantas brasileiras que o seu avô trabalhava. Eu queria trazer uma coisa assim que fosse bem brasileiro, que fosse efetivo e que tivesse uma conotação social e que, de alguma maneira, ajudasse a preservar a Amazônia. Os produtos que a Leda traz para o mercado americano são colhidos de forma sustentável e socialmente responsável, mantendo o equilíbrio ecológico da Amazônia e apoiando as comunidades locais. Cada parte da floresta tem uma espécie diferente de planta, né? Então, cada parte da floresta tem, digamos, 50 pequenos produtores. Aí a gente vai lá, coloca todo mundo como uma pequena cooperativa e a gente dá apoio a essas cooperativas. Se tiver mercado para que as pessoas comprem essas sementes, então a árvore vai ficar lá, porque ele não vai querer cortar a árvore que dá a comida dele, né? Exato. Então ele vai preservar a árvore para que no próximo ano ele tenha semente de novo. Você já foi participar de um processo de produção desse? Já. Eu tenho que ir todo ano. Eu vou para lá todo ano, que a gente tem uma reunião anual. E a gente visita as comunidades, né? A gente tem almoça lá, a gente dá treinamento, a gente mostra para eles o que é que está sendo feito com o produto, com as sementes que eles estão trazendo para a gente. Essa é uma andiroba, foi catada no rio, tá nova. E tá branca dentro. Os medicamentos à base de ervas são usados há milênios, mas o estudo dos seus componentes ativos é bem recente. Leda diz que 10 anos atrás só existiam 8 óleos estudados cientificamente. Hoje, cerca de 32 ingredientes, incluindo argilas e resinas ricas em minerais, já foram analisados em laboratório. Eles são usados para curar feridas, para curar problemas de pele, para curar acne, para curar todos os problemas que as pessoas têm, tanto interno quanto externamente, na pele, eles curam com esses óleos. Certo, então vamos exemplificar isso. Por exemplo, eu quero um produto para curar acne. Para curar Qual acne. seria? Ok, você sabe que acne é causado pela infecção do poro, né? Sim. Então, ele causa inflamação. Uhum. Então, nós temos um óleo que se chama copaíba. O óleo de copaíba é um anti-inflamatório extremamente potente, superando os medicamentos sintéticos vendidos nas farmácias. Ele é colocado junto com outro óleo que chama pracaxi, que é o óleo que ele é antisséptico e tem uma propriedade de renovação celular estupenda, né? Então, mesmo que você tenha acne, que a acne exploda, que a pele rompa, o óleo de pracaxi vai fazer com que a pele se renove, né? A cicatrização seja bem rápida
e aí não deixa o sinal no rosto. E foi exatamente este óleo que a Leda me receitou para uma pequena cicatriz que eu tenho no rosto. Você passa ela um dia, já foi. Já foi? Não, de um dia não, uma semana já foi. Já, daqui a pouco sai. É coisa. Essa estria é excelente para estria. São vários os tipos de produtos, sabonetes, loções, óleos, buchas, todos à base de andiroba, cupuaçu, tucumã, maracujá, enfim, vários elementos naturais da Amazônia e todos com grande poder medicinal. Ô Leda, e como todos esses produtos brasileiros chegam aqui nos Estados Unidos? A maioria dos produtos, quando nós começamos, o produto era todo feito lá, envasado lá e trazido para cá. 3 anos atrás, nós começamos a ter um crescimento maior e estava ficando muito complicado trazer isso toda semana, o custo de transporte era muito grande. Então, nós decidimos fazer o seguinte, o produto é feito lá, né, todo preparado lá, semi-finalizado lá. E ele vem para cá em galões agora. Quando chega aqui, ele vai para o laboratório, onde se é adicionado os óleos essenciais e aí envasados. E aí a gente distribui aqui. A maior demanda para esse tipo de produto vem dos profissionais de estética e medicina alternativa. Introduzir as ervas da Amazônia nesse setor exigiu paciência e perseverança. E aí a gente foi introduzindo e foram fazendo teste, nós fomos mandando os óleos para ser testados, né, em spas, né, e as pessoas começaram a ver que funciona realmente. Devido aos regulamentos das autoridades norte-americanas de saúde, estes produtos são considerados cosméticos e não medicinais, mas isso não tira o respeito que os médicos locais têm por eles. Por os últimos anos para cá, a ciência médica, eles começaram a validar a eficiência de plantas. Nós temos, por exemplo, uma rede de hospitais que está usando o nosso produto. Olha só. Né? Eles têm um programa de terapias alternativas, né? Onde eles só usam produtos naturais. Planta não é uma coisa que você pode descartar, né? É uma coisa que, naturalmente, que precisa de muito mais pesquisa para validar. A Leda lembra que a maioria dos estudos sobre os componentes ativos das ervas brasileiras, infelizmente, acontece fora do nosso país. Ou seja, o Brasil tem que importar um conhecimento que está bem embaixo do nosso nariz. Inclusive, preservar o uso desses óleos ajuda a preservar a floresta e preservar o conhecedor das plantas da Amazônia, porque inclusive isso está sendo destruído, né? Porque eles não têm nada escrito. Os antigos curandeiros, eles não tinham escrito, então isso era passado de geração em geração. Então muitas tribos estão perdendo essa cultura, né? E perdendo a cultura, perde o conhecimento. Então vamos cuidar da nossa Amazônia, que é muito importante não só para o Brasil, como para o mundo inteiro agora. Claro, então, essa é a principal missão da nossa empresa, é essa. Planeta Brasil fica por aqui. Semana que vem tem mais programa e mais brasileiros espalhados pela América. Tchau!